Graça e paz para todos e todas que estão nos acompanhando na programação do Café Espiritual. Que a sua vida esteja guardada e protegida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que neste momento não se distraia. Afinal de contas, precisamos estar bem atentos e presentes para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos falar. Convido você a pegar a sua Bíblia, deixe suas atividades por uns minutos, pois o assunto que quero compartilhar com vocês também me surpreendeu. Pois quando o Espírito Santo começou a falar, eu fiquei pensando como ele é sábio em nos ensinar de uma maneira tão rica. E de uma pequena observação veio o tema da nossa reflexão de hoje, que é corpo presente, mente ausente. Você já parou para pensar que muitas vezes nós praticamos um fenômeno, mas não sabemos como ele se chama, pois o fazemos automaticamente? Nós praticamos o presenteísmo. E o que essa palavra significa? Esse conceito é muito usado no meio corporativo e empresarial, mas também utilizamos em todas as áreas da nossa vida, pois essa situação acontece muito. E conforme eu for andando na reflexão, você vai ver como eu e você fazemos isso desde a nossa infância até os dias de hoje. Se não o fazemos sempre, o fazemos de vez em quando. O presenteísmo nada mais é do que estarmos presente de corpo, mas ausente mentalmente, como se estivéssemos viajando sem sair do lugar. Quantas vezes você já se deparou com uma situação em um determinado dia onde você não sabe qual é o motivo, mas tem a sensação que nada está indo à frente naquele dia? Ou seja, você faz tantas coisas, seu físico até fica cansado, mas você tem a sensação que não fez nada. Vou dar alguns exemplos para clarear a sua mente. Você vai trabalhar, mas aquele dia não rende. Ou seja, seu corpo está lá, você está no lugar do seu trabalho, mas suas ações não contribuem para a produtividade. Aí quando o dia termina, parece que você não fez nada naquele dia. Outra situação é para quem estuda ou faz qualquer curso ou assiste uma palestra. Você está na sala de aula, cheio de pessoas, você vê o professor ou a professora falando, mas você não está ouvindo nada. Sua mente está totalmente longe daquele lugar. Você observa que ele está mexendo os lábios, mas você não está ouvindo porque não está ali, sua mente está longe. Outro exemplo, até mesmo na comunidade de fé, você está ali, mas não consegue se concentrar no que o pastor está falando, nos louvores cantados, mas mentalmente você não está lá. Seu corpo físico, as pessoas estão te vendo, mas sua mente muito distante. Outro exemplo para finalizar é quando você vai a um encontro, seja casamento, aniversário ou qualquer movimento social. Se você fica um pouco sozinho ou sozinha e se distrai, acontece a mesma coisa. Seu corpo está no lugar, mas a sua mente está longe. Se ninguém vem falar com você, você entra entra mudo e sai calado daquele lugar, pois está só fisicamente, ou nem sabe por que está naquele lugar, não é verdade? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. O presenteísmo é um fenômeno intangível e crônico. Quando eu falo intangível, quero dizer que é algo que eu não posso tocar, não é palpável fisicamente. E quando eu falo de crônico, me refiro a algo que dura muito tempo, ou seja, é uma doença que não é resolvida num tempo curto, ou seja, num prazo de 3 meses. Se é crônico, não vai ser resolvido. Agora preste bastante atenção, porque eu vou falar um pouco o que se reporta às doenças crônicas.
São doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto. Logo, não são emergenciais para a questão médica. Embora dependa de caso para caso, ou seja, as doenças crônicas, elas duram por um longo tempo e precisam de um acompanhamento especializado. Pois bem, o presenteísmo é característico de um estado psicológico de quem, por uma infinidade de razões, perde a concentração, a motivação, a produtividade e muitas vezes vive um drama que compromete até sua segurança. E por que isso acontece? Acontece porque o ser humano foi feito para dar defeito, irmãos. Essa é a realidade. Nós fomos feitos com imperfeições. É tudo o resultado de grande estresse que acontece na nossa vida, por inúmeros problemas nas mais diversas áreas da nossa vida. E eu ainda arrisco acrescentar os que são provocados pela forte presença da tecnologia, que vem das redes de internet, através das muitas mídias sociais, pois vai nos desviando totalmente das nossas atividades normais, onde o número de informações é ilimitado. Tem assunto para tudo que é situação, para tudo que é gosto. Tem todo tipo de informação que vai consumindo todo o nosso tempo útil. Tudo isso vai consumindo toda a nossa sanidade de paz mental. Essa é uma das distrações que mais devemos ter cuidado, pois é muito perigosa. E quando não conseguimos resolver o problema, porque virou uma bola de neve tão grande e é preciso resolver de forma urgente, mas você não vê a luz no final do túnel. Seu estado emocional fica fora de controle. Você não tem para onde correr. Buscando soluções a todo custo, vem um desespero tão grande por não encontrar a solução que começa a ter sensações terríveis no corpo, tais como desmotivação, angústias, depressões, opressões, sensação de ataque cardíaco, a boca fica seca, o corpo começa a adormecer ou formigar, o corpo queima, a cabeça parece que vai explodir, a pressão aumenta ou abaixa demais e por aí vai. São inúmeras situações que o fazem ficar no desespero, porque não encontra uma solução. Aí acontece o que eu falei. Você está em algumas situações, em alguns momentos presente de corpo, mas a sua mente está totalmente ausente, totalmente distante, procurando uma solução para os seus problemas. Muitos ficam no estado tão sério que chega ao desmaiar e muitos ficam doentes, e é o que acontece sobre a chamada doença crônica. Aí será preciso realmente começar um tratamento, e com certeza será um tratamento longo. Bom, depois de todas essas informações sobre como é estar presente num ambiente e ausente totalmente em espírito, com a mente longe de tudo e de todos, vamos ver o que nos orienta a palavra através do apóstolo Paulo acerca do homem natural e do homem espiritual. Teremos como texto base 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alelaba! Vou falar aqui o que se é peculiar para a condição do homem natural. Ele não é espiritual, irmãos. Ele é destituído do Espírito Santo. Isso eu estou falando do homem natural, o homem carnal mesmo. Ele se conforma com os padrões terrenos. Ele não tem discernimento do que é espiritual. Ele não é capaz de compreender a verdade do Evangelho. Ele não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. Ele não entende sobre todas as verdades que são faladas sobre o pecado. Como, por exemplo, ele entende que existe a culpa, mas ele não se sente culpado. Sobre as necessidades do arrependimento, sobre a verdadeira fé em Cristo, sobre o significado do real perdão, sobre a salvação, sobre a vida eterna, entre outros valores cristãos. Ele pode até conhecer alguns valores, mas de forma verdadeira, muitos para ele são ignorados, como os que eu citei anteriormente. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essas afirmações bíblicas não falham quando diz que o homem natural não possui a mente de Cristo, mas sim a mente do mundo. Eu vou repetir: o homem natural não tem a mente de Cristo, porque se ele tivesse, ele não viveria com a mente ausente. Ou seja, sua mente estaria cheia das verdades do Pai. Agora veja a diferença do homem espiritual que tem a mente de Cristo. Ele é um cidadão do céu. Ele é peregrino neste mundo. O homem espiritual, ele não possui algo de especial em si mesmo, mas porque recebeu o Espírito Santo, ele é espiritual. Ele segue ao Senhor, ele tem a mente de Cristo. Ele aceita, recebe, entende e deseja as coisas do Espírito Santo de forma grata. Ele tem comunhão com Deus. Ele compreende a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Glórias a Jesus Cristo! Entendam que para se tornar um homem espiritual é preciso nascer de novo, e nascer de novo dói, mas diante desta dor tem uma maravilhosa recompensa, que é ver o reino de Deus. Veja o que diz Jesus para Nicodemos, príncipe dos judeus, em João 3,3. Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso nos mostra o quão desesperadora é a situação daqueles que não possuem a mente de Cristo. Eles não possuem a presença do Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, a fim de que possam entender tais verdades. E se não mudarem, não verão o reino de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Portanto, se você é uma pessoa espiritual, meu irmão, se você tem a presença do Espírito Santo, se você ama a Jesus,
seja também vigilante para que, estando o seu templo, que é o seu corpo físico, em qualquer lugar, também sua mente esteja presente, para que suas decisões sejam todas resolvidas. Devemos ser a diferença pelos lugares aonde passarmos, pois se somos filhos de Deus, devemos buscar dentro da palavra respostas que vêm do alto e aplicar esse conhecimento celestial dia após dia nas nossas vidas. Sei que serão momentos desafiadores, pois a mudança de hábito não acontece do dia para a noite, mas ainda dá tempo de começar a mudar. Se não há mudança na vida de uma pessoa que só reclama de tudo, vê defeitos em tudo, que fala mal de tudo e de todos, as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a se afastar, pois muitos não gostam de estar ao lado de pessoas negativas, pessoas pessimistas. Tudo o que nós podemos tirar de excelente do que é verdadeiro, façamos e coloquemos em prática, até estarmos com o Senhor Jesus Cristo, pois a prática de ter a mente de Cristo é uma forma de realmente estarmos mais e mais perto dele. Pois se sacrificou pela humanidade, mas infelizmente nem todos herdarão a vida eterna, pois já estão se destruindo antes mesmo de conhecer o verdadeiro Deus. Saia da dormência mental, desperte para viver como homem ou mulher espiritual, com o corpo presente, mas com a mente mais presente ainda em Jesus Cristo e nas verdades que Ele nos deixou para que nós examinássemos. Alelaba. Peço que você feche os seus olhos, pois vou fazer uma oração por todos nós. Amém? Senhor Jesus Cristo, como sou grata, Senhor, pela Tua presença na vida dos Teus filhos. Gratidão por mais um dia poder estar diante de Ti, colocando nossas vidas debaixo da proteção. Nos ajude, Pai, a não desfalecer diante dos desafios diários, diante das fraquezas que sentimos, pelas muitas ansiedades que nos rodeiam. Nos fortaleça, Pai, sempre, sempre, Senhor, para que não fiquemos distraídos. Nos ensina a manter nossos pensamentos guardados em Ti. Que o Teu Espírito Santo habite em todos os Teus servos. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda em nossas vidas. Precisamos ter comunhão contigo em todo o tempo, para que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente fiquem na mesma sintonia espiritual. Segura nas mãos, Pai, daqueles que ainda estão se esforçando para não sair da Tua presença. Os que se encontram no caminho, Pai, livra todos os cegos, todos os mudos, todos os coxos aleijados, todos os acamados e todos os deficientes espirituais, que sejamos filhos e filhas espirituais, para discernir todos os dias qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Liberta-nos dos nossos pecados, pecados estes que nos impedem de estar mais e mais ao Teu dispor. Mas eu declaro a libertação por todos os males que nos cercam e que caiam por terra, todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.